Hoje eu estou aqui para falarmos de um tema que foi pedido por vocês: problemas com o dinheiro que não flui e prosperidade. Eu quero dizer uma coisa para você em primeiro lugar, que é o seguinte: nesse vídeo aqui nós teremos algumas exceções. Eu não vou estar falando de algumas coisas que podem também estar relacionadas com essa questão. Então aqui eu vou colocar essas questões como extra, como a parte do que eu vou trazer aqui como possíveis causas, né, desse problema com o dinheiro aí na sua vida ou na vida de alguma pessoa que você possa conhecer. E a primeira dessa questão extra é a questão de karmas. Por quê, pessoal? Nós sabemos que algumas pessoas, ou pelo menos, né, se você for pesquisar, você for procurar, você pode passar a saber, se até o presente momento você não sabia. Algumas pessoas, elas virão com karmas dentro da questão financeira. Por quê? Essa vida não é somente questão dessa vida. Nós temos aí consequências, né, de outras vidas também que nós já tivemos e justamente nós escolhemos estarmos aqui para que a gente possa evoluir nesse aspecto. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu trabalho com a numerologia e às vezes eu vou fazer o mapa da pessoa, eu vou observar lá que a pessoa ela tem uma questão de lição kármica de número 8. A lição kármica de número 8, ela pode falar de pessoas que prejudicaram outras pessoas em uma vida passada de forma ilegal, por exemplo, para poderem enriquecer, para poderem ter uma vida muito próspera, muito abundante, para poderem conquistar determinadas coisas. Então, quando esse espírito ele desencarna, no plano espiritual ele toma consciência do que ele causou para ele mesmo e para a vida de uma outra pessoa. Lembrando, pessoal, que karma nada mais é do que a consequência de uma atitude que foi tomada em algum momento da sua linhagem de vida. E eu não estou falando somente dessa vida. Sim, pode ser de alguma forma nessa vida também, a depender, né, da idade que você tem ou do que você fez, você prejudicou alguém e hoje em dia, né, você já está, digamos que, vivendo as consequências do que você fez nessa vida. Mas aqui eu estou considerando muito mais a questão de vida passada, tá? De pessoas que vêm com karmas na vida passada. E aí, qual que é a questão nesse aspecto? Quem vem com karma na vida passada, primeira coisa, você vai precisar descobrir, né, que esse karma ele existe e, segundo, tomar conscientização dele e trabalhar na tua vida para transformar o karma em dharma. O que é transformar o karma em dharma? Você fazer ações contrárias. Exemplo da pessoa lá de número 8, né, que eu falei que ela poderia ter uma lição de número 8, ou até mesmo um karma mesmo na questão aí do número 8. Ela vai precisar o quê? Andar na linha, né? Ela vai precisar andar dentro da lei, trabalhar por ela mesma, utilizar o poder também que ela trouxe ali para materializar as coisas dela, ajudar outras pessoas, de repente fazer aí alguma espécie de trabalho de caridade, né? Esse tipo de coisa, tá? Então aqui, dentro desse extra que seria o assunto karma, eu não vou estar considerando aqui nas causas, tá? Nós vamos abordar aqui nesse vídeo, ok? Segunda questão, condição social da pessoa. Tem pessoas que já nascem aí em família rica, né? As famosas pessoas que nasceram no berço de ouro. Sim, provavelmente você deve saber de alguém, ou até artistas, né? Que a gente sabe aí que já nasceu em família rica. Isso, pessoal, é uma questão também de linhagem de vida da pessoa. Então não vamos falar sobre isso aqui. Ah, tá, por que que pessoa veio em família de ouro? Por que que eu não vim, né? Em berço de ouro, quer dizer, e eu não vim. Por que que eu vim assim? Por que que eu vim assado, tá? Não vamos falar sobre isso aqui, porque é um outro assunto, pode ser que numa outra hora eu venha aí a trazer para você esse tipo de assunto, tá? Outra questão também que eu não vou falar aqui é sobre pessoas que gastam aí o dinheiro de forma desvairada, sem pensar no porquê está gastando aquele dinheiro, de uma pessoa que não tem controle, né, sobre o dinheiro dela. Por quê? Isso é uma questão de psicologia, né? Isso é uma questão psicológica, uma questão de trauma, uma questão ali de compulsão, uma questão de a pessoa ela está tirando de um lugar para colocar em outro, ou ela tem alguma espécie de falta e ela está tentando suprir aquela falta que ela tem com esse gasto de dinheiro. Não vou falar sobre isso aqui porque também é uma parte aí muito extensa e entraria dentro de outras questões, ok? Outra coisa também que eu não falei aqui na primeira parte, que é a parte do karma, tá? Existem contratos encarnatórios de pobreza, de escassez. E quem fez isso, talvez não se lembre, né? Existem, inclusive, contratos dentro da família que a pessoa vem. Então, essa pessoa ela vai ter toda uma linhagem, todo um caminho de vida, onde a vida em si vai tentar dar para ela oportunidades de descobrir que existem contratos aí de pobreza, de
questões relacionadas, né, com essa parte da dificuldade com o dinheiro dentro da família dela. Por quê? Contratos encarnatórios não é sobre uma questão assim totalmente de assinatura, né? Eu contratei esse problema, né? Vamos dizer assim, né? Contratei esse problema para minha vida, peguei esse problema da minha família. Na verdade, isso tem muito mais a ver com uma conscientização. É o mesmo caso da questão da maldição. A maldição familiar, quem tem na família ali essa maldição, significa o quê? Que todos que estão ali aceitaram essa condição. O que é uma maldição? É maldizer alguém, maldizer alguma coisa. Exemplo, ninguém nessa família fica casado. Aí todo mundo que nasce escutando isso e toma isso para si como realidade. Então essa pessoa ela vai acreditar que ela vai casar e ela vai separar, ela vai casar, ela vai separar, etc. e tal. Então eu não vou falar sobre esse tipo de assunto aqui também, ok? Mas saiba você que são coisas que podem também de alguma forma interferir na questão da prosperidade, da abundância. Então você já pode, né, começar a partir daqui nesse vídeo a pensar aí se você tem esse tipo de comportamento, se você tem essas questões da tua vida, se de repente você faz parte de uma família onde ninguém conseguiu prosperar, parece que os problemas, né, que a sua mãe teve, você está tendo, que seu pai teve, você está tendo, que você teve, seus filhos aí e filhas estão tendo, irmãos estão tendo também, verifique essa questão na sua vida. Se você, por exemplo, não consegue parar com o dinheiro entra, você já gasta, tem uma coisa aí que vem dentro de você, você quer gastar esse dinheiro, já é algo você também a considerar, tá junto com o que eu vou entrar aqui agora, que são as causas aí, né, do porquê, motivo, razão do dinheiro não está fluindo na tua vida, certo? E a primeira causa é a relação que você tem com o dinheiro. Por quê? O dinheiro, pessoal, é energia. E aqui eu vou falar uma coisa que pode ser dúvida de algumas pessoas, ou você já pode ter percebido alguém falar, ou você até pensa assim, Leonardo, por que tal pessoa que me prejudicou tanto se deu tão bem na vida? Por que aquele político que tanto rouba, ele enriquece cada vez mais e mais? Por que aquele ex-marido que só me prejudicou ficou milionário, ganhou na loteria, está muito bem de vida e eu estou aqui numa pindaíba que só? Por quê? Porque dinheiro não é sobre bem e sobre mal. Dinheiro é sobre energia. Então, a partir do momento que você entende que o dinheiro é uma energia, você vai também entender que não é sobre o que a pessoa fez ou deixou de fazer. É sobre a energia que ela está emanando. E você sabe por quê que isso acontece na vida dessas pessoas que talvez tenha aí te prejudicado, né? Você sabe que prejudicou alguém ou está prejudicando alguém, porque de alguma forma essas pessoas, elas podem ter talvez um caráter tão leviano, tão volátil, que elas nem se lembram do que aconteceu. Então elas não têm culpa, elas não têm peso na mente, na consciência de estar carregando ali alguma coisa que fez para alguém. E elas estão vibrando na frequência do dinheiro. E eu vou falar uma coisa para você que é assim, nós temos uma tabela, tá, de frequência, que é a tabela de frequência Hertz. Pesquisa aí na internet, no Google, que você vai conseguir saber. O dinheiro, ele tem a frequência 432 e 528. Inclusive, né, você que é inteligente, você já vai pegar aqui essa parte do vídeo, você já vai jogar no YouTube e você vai passar a utilizar essa frequência na tua vida. Frequência 432 Hz e 522 Hz. Porém, pessoal, nós, seres humanos, nós temos um campo eletromagnético e a gente vibra em frequência. E de acordo com o sentimento, né, que você está emanando, como você está naquele dia, naquele momento, ou a maioria, né, dos seus dias aí, dos seus momentos, do seu ano, do seu mês, é a frequência que você vai estar emanando dentro dessa tabela. E geralmente a gente não passa muito aí, né, do 300 Hz, do 200 Hz. Veja na tabela que você vai entender qual é o tipo de sentimento que talvez nós estamos alimentando para que a gente não chegue nessa energia. Então, quando eu falo para você que o dinheiro ele vibra ali no 432 e no 528 Hz, não é que o dinheiro ele vai baixar a frequência dele para chegar até você que está na 300 Hz. Você precisa evoluir, ou melhor, você precisa subir a sua frequência para que você alcance, fique ali ou páreo ou próximo à energia do dinheiro. Então, agora você compreende que essas pessoas, que talvez você não entende porque que elas fizeram tão mal para você, ou continuam fazendo aí mal para alguém, né? Ou para você mesmo, elas estão progredindo na vida. Primeiro, elas não estão preocupadas, a culpa, ela está lá embaixo, na tabela de frequência. A culpa, o medo, o orgulho, o receio, a vergonha, né? A timidez, ela está lá embaixo. Então, essas pessoas, elas não estão ali.
mesmo que elas tenham feito alguma maldade. Elas não ficaram presas ali. E com isso eu não quero dizer que você deva fazer maldade para alguém e esquecer disso para você subir e conquistar aí os seus milhões, né? Não é sobre isso aqui. Por quê? Porque essas pessoas elas estão criando karma na vida delas. Então elas vão ter que lidar, né, futuramente, seja nessa vida ou numa outra vida, com essas exceções, né? Com uma dessas exceções, que no caso seria a questão de karma na vida delas aí. Aonde em outro momento elas podem vir com dificuldades aí, né? E etc e tal, que é o que eu falei para você aqui no começo, tá? Então a primeira coisa que você precisa observar na tua vida para ver a sua questão com a prosperidade, com o dinheiro, é a sua energia, tá? Como que você vê o dinheiro, como você pensa no dinheiro, como você gasta o dinheiro. Quando você vai lá na loteria pagar uma conta, o que você pensa? Graças a Deus, essa conta está paga. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. Ou você pensa, meu Deus, vou pagar uma conta aqui e vou ficar sem dinheiro. Nossa, o dinheiro caiu na minha conta, o dinheiro saiu, o dinheiro acabou. Nossa, só trabalho para pagar conta, só recebo para pagar conta. Isso são pensamentos seus e você é o criador da sua realidade. Saiba você disso ou não. Leia o livro O Kybalion, porque lá você vai começar a entender que o universo é mente. E o que você pensa, você sente, você fala, se manifesta na tua vida. Outra coisa também que ainda nesse primeiro ponto aqui, eu gostaria que você observasse na tua vida é o quê? Questões de padrões e crenças que você pode ter com o dinheiro. Leonardo, meu pai falou para mim que eu só vou ter dinheiro na vida quando arrumar um emprego e trabalhar para alguém, para uma empresa de CLT, de contrato, de freelancer. É só assim que o dinheiro ele vem para mim. E aí você colocou isso na sua cabeça e você trabalha até hoje para alguém. Beleza, até aí, né? Porque não tem nenhum problema com isso também, né? Você está crescendo e de repente ajudando o outro ali também a crescer. Mas isso pode ser um padrão, porque você está limitando a forma que o dinheiro pode chegar para você. Você nem cogita a possibilidade que um dia você pode ser um empreendedor, que você pode, de repente, ganhar um dinheiro que ele é por você mesmo, por algo que você criou, por algo que você fez, por algo, de alguma forma, de autocriação tua. Ou uma empresa que você vai abrir, ou você também talvez vai empregar, não sei, pessoas e trazer para elas essa mentalidade, de um curso que você vai criar, de algo que você vai se tornar, entende? Então aqui verifique a sua lidança com o dinheiro em relação às coisas aí que a tua família colocou ou tentou, né, pelo menos colocar na tua cabeça em algum momento e como você está lidando com isso até hoje, tá? Segundo ponto, que é um ponto, tá, pessoal, que ele é um pouco delicado, porque assim, algumas pessoas vão dizer ou podem pensar, talvez seja a oportunidade, né, delas verem de uma maneira diferente o que eu vou dizer aqui, que isso não tem nada a ver com o dinheiro. Porém tem, tá? O dinheiro ele está estritamente ligado com a relação que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Ou que você teve com o seu pai e com a tua mãe. E quando eu falo que você teve, eu estou aqui falando tanto para você que tem pai e mãe encarnado e para você que tem pai e mãe desencarnado. Porque é tudo uma questão do que você viveu com esse pai e com essa mãe. Uma coisa eu aprendi que é o seguinte: o dinheiro com a mãe, ele vem. A mãe, ela representa a prosperidade, a fertilidade, a multiplicação, a conquista também. Então, o dinheiro ele chega na tua vida através da relação que você tem ou teve com a sua mãe. Com o seu pai, o dinheiro fica. Então, a relação com o pai representa a forma que você lida com esse dinheiro, a forma que você também multiplica esse dinheiro na sua vida, se ele está ficando, se ele está trazendo resultados para você, se o dinheiro está trabalhando para você ou se você está trabalhando para o dinheiro. E aí você tem que verificar como é ou como foi a relação com essas figuras na tua vida. Tem um estudo que ele mostra, se eu achar eu vou tentar deixar aqui abaixo depois, tá, para vocês, que ele mostra o seguinte: pessoas que têm problema em permanecer com dinheiro na vida delas, ou até mesmo multiplicar valores, ou ultrapassar determinados valores, tem problemas com o pai. Então aqui a gente começa a entender que assim, tudo está conectado, uma coisa tem a ver com a outra, porque essas figuras na tua vida, teu pai, tua mãe, eles te deram a base de determinados ensinamentos. Então aqui, se você, por exemplo, cresceu sem o seu pai, você pode ter alguma espécie de dificuldade com o dinheiro a depender de como você lida com isso na tua vida hoje em dia. Porque pode ser que você procurou terapia, você procurou ajuda, você entendeu por que esse pai não esteve presente ali na tua vida, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela é adotada, né? No sentido ali, já numa certa idade, que talvez ela já tenha não tido essa convivência com esse pai, com essa mãe, já sabe da história, né? De vida dela, que ela pode ter sido abandonada ou perdido esse pai, essa mãe. Ela vai contar não só o que ela lembra, né, dessa história dela, mas também como esse pai e essa mãe que adotou ele ou ela, essa pessoa,
vai lidar com ela na questão do dinheiro também, tá? Na nossa infância, pessoal, a gente vê nosso pai, nossa mãe tendo ali uma vida, né? Então, por exemplo, você vê seu pai indo trabalhar, sua mãe indo trabalhar, ou sua mãe fica em casa, seu pai indo trabalhar, seu pai fica em casa, sua mãe indo trabalhar. Então, tudo isso vai moldando a nossa realidade. E se nós, né, depois que a gente cresce, a gente começa a ter a nossa própria vida, a gente não muda essa realidade vai continuar fazendo parte da nossa realidade. Até um dia a gente perceber que, opa, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe, que é quando você entrega isso para cada um deles, você passa a viver a sua própria realidade, tá? Então, aqui eu poderia dizer assim, se você tem dinheiro, se você tem problema em atrair o dinheiro para a tua vida, veja como está a relação com a tua mãe. Tá? Por exemplo, se você tem dificuldade ali de conseguir até pagamento de determinadas coisas que você vendeu, de trabalho que você fez, tá? Isso pode ter a ver também com a sua mãe. Claro, pessoal, tem que ver a questão da outra pessoa, né? Porque se você tem um chefe aí que assim, ele é ruim de paga, não tem nada a ver com a sua mãe. É coisa da pessoa, do chefe, ou dele para com a mãe dele, né, dele para com o pai dele. Então não pegue aí uma responsabilidade que ela não é sua, tá? E se você, por exemplo, tem dificuldade de permanecer com o dinheiro, Leonardo, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro vem, mas o dinheiro daqui a pouco sumiu, nem sei para onde o dinheiro foi, etc. Veja como está a relação com a tua mãe, tá? Isso aqui, pessoal, pode estar muito ligado também com a questão de mágoa, rancor, ódio, né, que você pode ter da sua mãe, pode ser que a sua mãe também tenha de você, de alguma forma, a vida dela também pode ser aí prejudicada, tá? Aí é que a gente vai entrar em um daqueles aspectos, né, que eu falei pra você, que eu não iria considerar, porque eu coloquei como exceção. Por quê? Aqui é um caso de terapia, de ajuda, de psicologia, né? Talvez aqui de uma constelação familiar, para que você possa perceber como essas figuras, elas estão interferindo na tua vida, no dinheiro aí que você tem ou você deixa de ter, tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto aqui que eu trouxe para você, que ele é muito importante. O dinheiro e a prosperidade na nossa vida, ele tem a ver com o nosso plano de vida, com o nosso projeto de vida. E aí, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de dons, de talentos, de trabalho, nós estamos falando de prosperidade, de investimento, de tempo e de energia. E com isso, eu quero abrir aqui um parênteses e falar para você qual é o significado de prosperidade que não tem a ver somente com o dinheiro. Eu retirei esse significado da Wikipédia, você pode pesquisar aqui no Google que você vai achar. Na Wikipédia diz o seguinte: prosperidade refere-se à qualidade ou estado de próspero. Prosperidade refere-se à qualidade ou estado de próspero. A qualidade ou estado. Em momento algum aqui, até a frase que eu li para você, porque tem mais coisa ainda, foi dito que refere-se a ter alguma coisa. Entende? Então aqui eu acho que você já começa a perceber o que eu disse para você no início desse vídeo sobre a energia, sobre a frequência. Você tem a qualidade ou estado da prosperidade na tua vida? Porque prosperidade não é sobre ter, é sobre ser. Por isso que a própria Wikipédia, ela diz qualidade ou estado. Como que você se sente em relação ao dinheiro? Você reconhece em você essa qualidade da prosperidade, da abundância? Pare e pense e responda aí para você mesmo, tá? E aí ela continua dizendo o seguinte, que por sua vez significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido e afortunado, que aí seria o ser, né, a pessoa. Só que aqui a gente entende uma coisa, se a gente for pegar assim, né, um significado mais profundo, que é o seguinte, é como se esse significado, né, de prosperidade trazido aqui pela Wikipédia, ela mostrasse pra gente que nós estamos falando de um estado do ser. Então, prosperidade é um estado de ser, não é ter alguma coisa. Por isso que prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza é o acúmulo de bens. É a casa, é o carro, é o apartamento, é a joia, né? É o sapato, é a roupa, é as coisas lá que você quer comprar, da matéria. Agora, a prosperidade é o estado de ser. Por quê? Você pode ter riqueza, mas você pode não ter prosperidade. Porque a prosperidade ela vai englobar bem-estar, saúde, conforto, alegria, felicidade.
prazer, doação, caridade, ela engloba muitas outras coisas. Então, nesse ponto, é interessante você observar como que você se sente em relação à prosperidade. Você se sente uma pessoa próspera ou não? Ou para que você se sinta próspero, você precisa ter alguma coisa. Eu preciso ter esse lápis aqui para que eu me sinta próspero. Se eu não tiver ele, eu não vou ser uma pessoa próspera. Então aqui a gente já tem uma coisa a ser observada. Porque não é o lápis que vai me tornar próspero. Eu já sou próspero e eu tenho o lápis por ser essa pessoa próspera. Entende? Então é interessante você observar, fecha parênteses aí, tá? E continuando aqui no terceiro ponto, o caminho de vida, ele tem a ver com a fluidez do dinheiro na tua vida. Por quê? Porque é aqui, pessoal, que nós falamos do nosso projeto de vida. Exemplo, você que está aí me assistindo, você veio com um dom para ser desenvolvido. Você veio com um talento para ser desenvolvido. Não importa o que seja, você veio com um dom e você veio com algum talento aí para ser desenvolvido. E a partir do momento que você se entrega para isso, você descobre isso, você de fato trabalha, investe nisso na tua vida, por isso que eu coloquei aqui investimento, né, de tempo, de dinheiro, de energia, você vai estar entrando dentro do caminho da prosperidade. E aí você vai lembrar de uma coisa também que eu falei para você, lá no primeiro ponto. Qual é a relação que você tem com a questão do trabalho, por exemplo, na tua vida? Porque aqui você pode ter um dom de ser um empreendedor. E aí você tem uma crença que seu pai falou para você, sua mãe falou para você, que você abrir um negócio não vai dar certo. Que você tem que trabalhar lá para aquela empresa, para aquela pessoa, fazer aquele trabalho daqui, de lá, que o seu dinheiro, ele sempre vai vir do outro no sentido de contrato, de trabalho, de CLT, por exemplo, e sem problema nenhum com isso, né, pessoal? Com CLT, com um contrato, nada disso. Mas aqui eu tô te dando um exemplo para você compreender como uma coisa, ela pode contrastar, né, com a outra para que represente um bloqueio na sua energia. Porque se você tem na sua mente que você sempre vai ter que trabalhar para uma empresa, você não vai querer abrir seu próprio negócio, porque você vai ter medo de falir. E se você tem um dom, um talento, que você acha que isso não tem nada a ver com nada, isso é só um hobby ou algo que, fulano acha bonitinho, acha bacana, ou eu faço aqui para a minha família, faço ali para o vizinho, e isso não pode me trazer dinheiro, se eu fosse você, repensava isso 2 vezes. Aqui pode ser aquela famosa pessoa que faz aí o bolo, né? Você faz um bolo maravilhoso, você cria bolos diferentes, sabores diferentes, coisas diferentes, e você faz isso para a sua família, para o pessoal ali do trabalho, de repente você leva um pedaço lá para a vizinha, e o seu bolo, ele é magnífico. E você nunca viu isso como algo que pudesse representar na tua vida um dom que você tem, um talento que você tem. Sendo que, geralmente, essas pessoas, elas até já ouviram, né, de outras pessoas esse tipo de questão. Nossa, você tem um dom, você tem um talento, né, você tem mãos aí de fadas, por exemplo, que pode ser uma outra forma, né, da pessoa ela falar para você também, entende? Então é muito importante você investir no seu caminho de vida. E aí, aqui a gente vai entrar no quê? No autoconhecimento. Não tem como escapar do autoconhecimento e do conhecimento. É por isso que hoje em dia nós temos aí as ferramentas, né, que estão disponíveis para a gente conseguir nos autoconhecer, saber com os dons, com os talentos que nós viemos. Né? Algumas pessoas, por exemplo, elas podem possuir o dom da comunicação, o dom da atuação, o dom da cura. Isso aqui também pode estar ligado com a mediunidade, tá? De algumas pessoas também. Tem pessoas que podem, por exemplo, vir trabalhar com a espiritualidade e ali você tem o dom mediúnico que vai estar no teu caminho de prosperidade também. Por isso que você pode perceber, pessoal, que algumas pessoas, elas possuem uma vida, digamos que simples, ou um trabalho simples, num contexto de visão, né, ou da nossa percepção, mediante o que fazemos, ou a visão que nós temos sobre a vida daquela pessoa, mas elas são milionárias. Elas são ricas, bilionárias, né? Por quê? Porque ela está no caminho dela de prosperidade. E quando eu falo de dom e talento, nós estamos falando de fluidez, de algo que já vem com a tua alma, mesmo que você não reconheça. Então verifique na tua vida se você não está negligenciando algum dom, algum talento que você tenha, tá? E isto pode estar de acordo aí com a sua prosperidade e com a fluidez do dinheiro na tua vida. Esses pontos aqui, eles são primordiais para que você comece a perceber o motivo, a razão e o porquê de talvez você estar tendo problemas aí com o dinheiro. Porque se você segue esses passos que está sendo, né, dito aqui para você, que não são simples, né, a gente sabe disso, principalmente essa questão da relação com o pai, com a mãe, tem todo um trabalho, né, que é preciso aí você fazer também, para que você possa não só trazer isso para a consciência, mas conseguir se desfazer, né, disso também.
é interessante, mas não é nada fácil, né? E você também, por exemplo, assumir dons e talentos que você tenha, a depender do meio que você vive, pode ser também um pouco difícil aí para você, tá? Então, nesse ponto, de forma alguma estou dizendo aqui que isso é fácil, mas que vale a pena você investir, porque isso está no teu caminho e também está conectado diretamente com a tua prosperidade, tá? Aqui abaixo, pessoal, havia anotado, esqueci de falar para vocês, na hora da questão da frequência, né? Eu notei aqui algumas frequências que elas estão bem distantes da energia do dinheiro. Por exemplo, o desejo, ele está na frequência 125 Hz. Então, por exemplo, você que fica aí falando, olha, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, você não tem. Porque quem quer, não tem. Então aqui você está vibrando no desejo. E você vai lembrar que o dinheiro, ele está no 432 Hz e você está no 125. Então, quanto mais dinheiro você desejar, no contexto de só desejar, você não está se aproximando aqui do dinheiro que você quer. Por isso que, geralmente, né, a gente fala sobre a questão da gratidão, no sentido de você agradecer como se você já tivesse. Porque a gratidão, ela está acima dessa energia, por exemplo, do desejo, do medo, né, e etc. O medo, ele está no 100 Hz. Então, ele está ainda abaixo, né, da frequência aí do desejo. A tristeza está no 75 Hz. A raiva no 150 e o orgulho no 175. Então veja só, né? Nós geralmente mantemos ou alimentamos muitas dessas energias na nossa vida, né? Então, por exemplo, a gente deseja muita coisa, a gente pode até desejar, mas a gente tem medo de ir em busca, de alcançar. Então, a gente está vibrando ali, né, no 200 Hz, 250 Hz. E olhe lá, tá, pessoal, porque muitas pessoas ainda vibram abaixo disso, né? Por exemplo, a pessoa que todo dia ela tem medo ali de fazer alguma coisa, etc. Ou a pessoa depressiva, a pessoa triste, ela pode estar aqui todo dia vibrando o quê? No 75 Hz. E tudo é alinhamento. E quando você está vibrando numa frequência, você se alinha com o que você está vibrando. Então aqui a pessoa, né, que pode estar vibrando na frequência baixa, ela vai atrair para a vida dela tudo aquilo que vibra na mesma frequência. E se ela está vibrando em outra frequência, como por exemplo na frequência do dinheiro, ela vai atrair tudo que está também naquela frequência. Então, se auto-observem. Você se auto-observar é muito importante para você saber como você está aí vibrando e em qual sintonia você está de acordo aí com o que você quer, certo? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês aqui para esse vídeo, tá? Deixa aqui abaixo nos comentários como é a sua relação aí com o dinheiro, quais problemas de repente você passa, em quais pontos aqui, né, você se viu também do que foi abordado nesse vídeo, né? Se você se sente essa pessoa próspera, etc. Como está a tua vida, o que mudou, né? De repente pode ser que você tenha mudado alguns hábitos, algumas questões também, e para você já fez alguma diferença. Deixa aqui abaixo que eu tenho certeza que vai contribuir aí com a vida de alguma outra pessoa. Eu quero lembrar você também que eu fiz aqui no final de semana anterior, um vídeo falando sobre as fases do despertar espiritual, que também foi um vídeo bastante pedido aí por vocês. Eu vou tentar deixar nos cards aqui em cima, ou você pode entrar aqui no canal e ver ali nos vídeos esse vídeo, né, que tá com esse tema, o despertar espiritual, e as 10 fases que você precisa saber, certo? No demais, gratidão pela sua presença e namastê!